você piscou e eu já mudei de cidade. Eu tô em Phitsanulok, que é 400 quilômetros de Ayutthaya, e eu tô aqui no meio da rua porque eu quero mostrar esse templo aqui que eu vim visitar. E eu não gravei a viagem de Ayutthaya até aqui porque não tenho mais memória nem no notebook, nem nos cartões. Eu tenho 3 cartões de 32 GB para essa câmera. E nem no meu HD externo de 1 TB, porque eu resolvi gravar em 4K, então tá ocupando muito espaço. Isso porque eu resolvi gravar só agora, hein? Imagina se eu tivesse resolvido gravar antes. E eu demorei quase 3 dias para conseguir liberar algum espaço para liberar um cartão de memória para gravar. E eu vim visitar esse templo dourado. Eu vou pôr o nome aqui e deixa eu pegar na minha colinha porque eu não lembro de cabeça, mas é o Acha alguma coisa. Aqui nesse templo tá, se eu não estou confundindo os templos, tá a estátua que eles consideram mais bonita da Tailândia de Buda. Vou tentar pronunciar do meu jeito, é Wat Chan Tawan, o nome desse templo. Segundo o Google Maps, ele fica perto 24 horas, aí agora já são umas 4 da tarde e eu vim aqui conferir, porque é lindíssimo. Esse é o templo e falei informação errada, não é ele que tem a estátua considerada mais bonita da Tailândia. Diz aqui, no que eu pesquisei, que ele foi construído em homenagem a uma princesa no período da invasão da Birmânia, né, conhecida hoje como Myanmar. Ela foi símbolo de coragem e resistência. Não tem muita informação de quando começou a construção dele, mas ele está ainda em construção, vou mostrar aqui mais de pertinho. E ele é famoso porque ele tem uma sala de 60 metros de altura dentro dele. Não sei se é dentro ou aqui fora, eu vou descobrir e vou mostrando aqui pra vocês. Tá vendo ali, ó, os andaimes e as estruturas. E ele é todo cercado por um muro dourado também. Outra coisa, que ele é símbolo da arquitetura tailandesa. Eu falei construção, mas pode ser, como fala? Restauração, né? Pode entrar sim, gente. Tem um lado aqui. Do lado direito daquela escadaria principal. E tá tendo oração aqui. Impressionante, tudo isso daqui, bolinha de cristal. Isso aqui, quando eu montava bijuteria, gente, é caríssimo, você imagina. Se eu não estou enganada, é aqui que é a sala de 60 metros de altura. E deve ser, né, o tamanho dessas pilastras. Tem essa outra estrutura que tem algumas pessoas ali dentro. Eu não sei se é área de convivência, alguma coisa. E aqui é rua, gente, mesmo dentro das dependências do... Eu ia fazer tchau com a sombra, saiu minha mão. Mesmo dentro das dependências aqui do templo, tem rua. Vou tentar dar a volta aqui, eu nem sei se eu posso. Mas tô indo, até alguém me impedir, tô indo. Tamanho. Eles estão construindo outra parte também, porque isso daqui, ó, tá vendo? Tem estrutura de concreto. E aí eles estão construindo. Essa parte aqui deve ser a parte de restauração. Como eu não encontrei a data que ele começou, mas se foi símbolo da resistência birmanesa, é lá para os meados de 1767, então daí para frente deve ter sido construído. E pelo jeito continua em construção. Gente, tem um doguinho escondido aqui, que dó. Ele tava vindo, aí tava passando um monte de gente, ele ficou com medo e entrou ali embaixo, e agora ele tá ali. Ele tá de butuca, me olhando. E olha a riqueza de detalhes. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar com essa câmera, porque não tem o zoom decente. Mas, aqui, esse aqui, morrendo de medo.
Ai, é filhotinho, gente, que gracinha. Hello. Hi. Ai, ele tem medo, que dó. Paro, ele para junto e fica me olhando e tentando voltar pro refúgio. Ai, parece um lobinho. A imagem de um Buda, que eu não sei o nome dele, mas aqui é a representação do budismo Theravada. Também não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou escrever para vocês aqui. E também ali na frente tem uma estátua do Buda em pé. E aí ele é conhecido por ser um templo sereno, tranquilo, e realmente tá aqui passando o carro toda hora, mas você sente uma paz. E além do Buda que eu mostrei lá dentro, né, da sala, aqui do salão, do templo propriamente dito, aí tem essa estrutura aqui do lado de fora, que é lindíssima. E, gente, o dourado, com essas cristais que eu mostrei pra vocês também, dá um brilho, dá nossa, é muito bonito de se ver perto do pôr do sol. Esse é um dos portões e aqui entra carro. Então aqui onde eu estou é rua, pode vir carro a qualquer momento. E eu entrei por ali. Tem um outro portão igual aquele, só que aqui embaixo da estátua. E aí só agora dando a volta que eu vi essa estátua e lendo também sobre, né? Porque eu não tinha visto ela. Templo visto de cima, depois vocês jogam no Google, gente. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Nessas horas eu queria ter um drone. Ó, acho que vai dar pra mostrar um pouquinho que eu... E aí aquela estrutura lá é todo, tipo, cristais, assim. Brilha quando bate o sol. Esse é o muro que eu falei pra vocês, todo dourado também, que circunda todo o templo. E ali tem uma outra estrutura, que provavelmente é algum outro pavilhão, né? Pelo menos na linguagem de templo na Coreia do Sul chama-se isso de pavilhão. Eu não sei se é ali, que é a sala de 60 metros de altura, ou se é a que eu mostrei lá dentro, que eu falei pra vocês. Estou confusa de qual que é. Resolvi subir a escada porque essa é a visão, ó, tá vendo? Dá pra ter um viewpoint aqui. E aí dá pra ver melhor. Ali tem uma ponte também, toda em dourado, coisa mais linda. E eu cheguei aqui, ó, atrás dessa estrutura. Aqui o nome do templo. Chantawantok. Essa é a estátua do Buda, aí tem essa estrutura, né, pra proteger e sustentar a estátua. E aí depois eu vou ver aquilo ali pra ver, confirmar se é a sala ou não. Se a sala que já vimos é essa daqui. Gente, é impressionante de linda. Olha que linda. Para entrar tem que tirar os sapatos. Sempre que vai entrar em algum recinto que tenha oratório, estátua, eles pedem para tirar em respeito. Não é só por causa de limpeza. E porque dizem que o pé descalço, né, entra em conexão também com a espiritualidade. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas aqui tem uns cristais que com a luz do sol fica brilhando. Olha que lindo isso! São esses cristais que tem lá dentro, que tem aqui na estrutura do lado de fora, tá vendo? E aí o pessoal coloca moedinha em forma também de oferenda, agradecimento. A entrada que eu falei da direita é essa daqui, ó. Mas dá pra sair nas laterais e entrar também. Aqui tem um mapinha. Aí aqui é a catedral, né? A catedral principal que eles chamam de Sonbet On Paton. A capela aí não sei se a tradução correta é Paitanjai. Tem essa pagoda que eu não vi ainda, vou caçar ela aqui. Eu tô muito doida. É o Buda que eu vi lá dentro, né? Que é a estátua de representação do Luan Porton lá em Ma. E aqui tem crematório, tem pavilhão. Aquele ali que eu mostrei pra vocês é um pavilhão mesmo, tava certa. E esse Parsonage of Abbot, eu não sei nem o que é isso em inglês.
então não tem como traduzir, mas depois eu ponho aqui pra vocês. E tem uma área de crematório que eu achei que era um pavilhão que eu mostrei pra vocês, é o crematório. E banheiro, pra quem quiser. E o melhor eu não contei, é de graça. Pelo menos até agora eu não vi nenhum lugar vendendo ticket, ninguém me parou pra pedir ticket também. Então está sendo de graça. Mostrando um dos portões de entrada, que coisa mais linda. E aí aqui é o pavilhão, tem outra estátua de Buda lá dentro. Deixa eu ver se pode entrar, eu acho que sim. É só tirar os sapatos aqui, ó, tá vendo? Tem um chinelo aqui. Essa aqui que é a estátua que eu falei. O pôr do sol daqui vai ser belíssimo. Ai, gente, podem ficar tranquilas que ninguém roubou o sapatinho. Você volta, ele tá aqui no lugarzinho onde você deixou. Aqui, esse Buda que eu tô confusa se é o que eu vi agora e mostrei pra vocês ou se é o anterior aqui de dentro. O sol tá quase se pondo e aqui tá muito bonito. Pena que não dá pra capturar, pra mostrar pra vocês na câmera, mas isso é bom também, pra poder vocês virem aqui, ficar curiosos e virem aqui visitar também. Outra tradição budista que é pendurar dinheiro também, pra poder agradecer, fazer oração, pedido, fazer boa sorte, que eles chamam, né, de fazer boa sorte, e depois esse dinheiro é coletado e é usado para as dependências do templo. Eu tinha visto isso no Golden Mountain, lá de Bangkok. E aí eu tinha falado, mas eu não lembro se eu falei aqui pro YouTube ou se eu falei só pra rede vizinha, lá pros stories. Então eu tô repetindo. Mas também, às vezes as pessoas chegam num vídeo aleatório, então é legal também sempre reforçar. Esse aqui é o crematório que eu tinha falado pra vocês, que eu não sabia o que era nos takes anteriores. E eu vi ali na legenda no mapa. Aqui atrás o muro não é dourado, como ali da frente que eu tinha falado pra vocês. Então é só naquela parte ali, por enquanto. Eu não sei se eles vão reformar e fazer, né? Aqui tem uma rede de vôlei e a criançada tá brincando aqui em frente o templo, coisa mais linda. Imagem mais linda de se ver. Gente, não achei a tal da pagoda, não. Não sei se tá construindo, se ela tá escondida, mas ela parece ser bem grande pra não ver. Vou dar uma olhada, eu vou sair ali do lado de fora, perto da ponte, e ver. E olha essa imagem do pôr do sol atrás dela. Na verdade, o pôr do sol tá pra cá, né? E aí tá refletindo um pedacinho aqui. Tá parecendo eu naquele templo lá que eu fui, o Miheyong, que tinha o templo novo do lado, que os monges, acho que eu fui com uns 3 monges, onde que era a estátua do Buda, que eles me falaram que tinha uma estátua do Buda deitado lá, e eu não encontrei. Acho que vai acontecer a mesma coisa aqui, não vou encontrar essa pagoda, nem sei se ela ainda foi construída, né, porque eu não entendo o que eles estavam falando ali, a parte mais descritiva estava em tailandês. E às vezes, gente, eu tenho preguiça de usar a função do Google Translator de foto. Por quê? Não sabemos. Mas às vezes me dá preguiça e eu não quero. Acabei de confirmar com segurança e a pagoda que eu tava procurando é essa daqui que eu já entrei. Que eu fui ali, subi as escadas, tirei foto. Então, ela tá também em reforma, mas tá bem diferente do que tá ali. Não sei se eles planejam, porque eu mostrei pra ele o que eu tirei a foto ali do mapinha escrito em tailandês e ele apontou pra cá. E aí ele apontou pra cá, não sei se ele tá vendo, ó, que ali tá em construção, se eles vão fazer daquele jeito que tá na representação gráfica, ou se é a representação gráfica que não condiz com a realidade. Amanhã cedo eu vou visitar mais 2 templos que estão perto do meu hostel. E para quem fica nessa cidade, tem um tour para ir num parque nacional que tem aqui perto, mas são 5 horas de tour. E tá na faixa de 400 baht. Então, não farei esse tour, gente. Vocês estão me vendo desistir de várias coisas, mas eu não tô infeliz por causa disso, viu? É uma escolha para viver em movimento, viver mais tempo na estrada, conhecer mais países. Eu faço esse tipo de escolha. Dou preferência para o que é de graça, para o que é mais barato. E
E assim vou vivendo. Aí se algum dia eu sentir necessidade de voltar e fazer isso, eu volto e faço. A vida é assim, feita de escolhas e renúncias. Os doguinhos, esse aqui pulou e veio pro meu lado, não sei se de medo. Os doguinhos aqui não atacam, gente. Eles são muito fofinhos, olha que gracinha. Aqui foi onde eu cheguei, tem uma estátua de Buda aqui também e tem tipo uma feirinha aqui embaixo. Falei que era uma estátua de Buda, mas não é, gente. É um elefante. E aí tem algumas apresentações. Isso aqui tá parecendo imagem hindu, não sei. Preciso pesquisar. E olha que lindo que é. Google Maps e ChatGPT salvando a vida do criador de conteúdo de viagem. Isso daqui é um santuário de Ganesha. E aí, como eu tinha pressuposto, é mesmo hindu. E aí tá do lado do templo budista. Coisa maravilhosa, né? De ver religiões coexistindo. E eu acho isso fantástico. A ponte que eu tinha mostrado lá de dentro do templo chama Supankalaya. Não sei se eu tô pronunciando certo. Mais doguinhos aqui. E eles têm medo da gente. Provavelmente eles devem sofrer alguns maus tratos, gente. Cachorro, quando tem muito medo, animal, quando tem muito medo de ser humano, alguma coisa tem. Se eles não são selvagens, que não têm contato com o ser humano, é porque eles sofrem maus tratos. Eu fico triste pra caramba com isso. E aí eu demorei pra vir aqui e já tá no finzinho já do pôr do sol aqui na ponte. Aqui o santuário hindu e o templo budista. Praticamente um colado no outro. Esse é o nome da ponte, dá pra mostrar melhor aqui do que na plaquinha azul que eu mostrei. Estou tentando atravessar, nem sei se é o lugar certo, mas aqui no meio da ponte mesmo, que eu quero ir pro lado de lá e mostrar as casinhas que tem na margem do... Na margem não, né? Na beira do rio. Tô eu atravessando aqui, minha gente, vamos que vamos. Esperar a moto passar. E aí você vai atravessando assim, você vai indo, a moto vai indo. Aqui, eu conheço isso como casa de palafita. Mas isso tá me parecendo um mercado flutuante, gente. Tem um monte de restaurantezinho aqui. São restaurantes mesmo, acabei de ver no Google Maps. Gente, que legal! Agora eu não sei se eu vou nesse. Se eu vou nesse. Ali tem mais gente, aí não sei se ali é melhor. E com isso eu termino esse vídeo. Não sei se esse episódio ainda, porque eu preciso ver ainda. Porque eu só gravei esse templo, então não sei se vai dar um vídeo. Espero, desejem sorte aí por resolver logo o negócio de espaço pra conseguir gravar mais. Cheguei aqui desse lado, eu tô decidindo se eu como nesse de cá ou naquele de lá. Só que esse daqui tem a vista, né, aqui pro templo. Ai, que dúvida cruel. Só que pro lado de lá tem mais gente. Olha a entrada, que coisa mais fofa. Decidi por esse, eu achei no Google Maps. Esse aqui tem a nota maior, esse tem 4.7. O de lá é 4.2. E aí tá com dois cifrões de preço, então é o mesmo preço. Eles ficam na água mesmo, ó, tá vendo? Ali tá a ponte com o pôr do sol, mas não vai dar pra ver direito nessa câmera. Nos stories que eu gravei deu pra ver melhor o pôr do sol. E aí é assim, aí a entradinha passa aqui nesse... Deixa eu mostrar. Vindo aqui, tá vendo? Tem isso daqui pra poder atravessar e vem nessa escadaria desde lá de cima. Olha que coisa mais fofinha. Só tem eu aqui de cliente por enquanto e os donos aqui na frente. Eu espero que seja bom, mas a nota aqui tava 4.7. Vamos ver. Vamos ver se tá defasada ou se é verdade. E o lugar é muito fofinho, muito fofinho. Eles me colocaram aqui, ó, do ladinho, na beirinha do rio. O único inconveniente são os mosquitos, então tem que passar repelente. Olha que gracinha que é. Um ambiente muito gostoso, gente. Espero que a comida seja boa também.
essa bebida, um suco que chama lemon soda. E me lembrou muito o lemon sour, que é a bebida alcoólica do Japão. Essa aqui só não tem o álcool, mas é igualzinho, por isso que eu acho que eu gostei. É muito boa, ela é azedinha e tem o sumo. E esse aqui foi o que eu pedi. Eu achei que ia vir no coco, mas não vem. Vem assim. E aí uma porçãozinha de arroz. Que gracinha. E vamos ao que interessa, que é provar. O cheiro tá bom. Gente, ela trouxe um potinho. E eu tô pondo aqui dentro. Eu não sei se é pra comer aqui dentro ou se isso daqui é pra colocar os restos de alguma coisa. Não vi se tem... Bom, vou comer do jeito que eu acho que tem que comer. E é de frutos do mar. Tem vilula, camarão. Umas outras coisas que eu nunca comi que eu não sei identificar. Mas eu tô achando que isso aqui é fishball. Aprovado. Agora eu vou comer, porque ninguém merece também ficar vendo o vídeo de 2 horas da pessoa comendo. Voltei ali da janta e aqui tá aberto. Eu entrei, olha como fica lindo, iluminado à noite. Vocês conseguem ver o brilho? Já é o dia seguinte do Templo Dourado que eu visitei ontem. Muito mineira essa menina. E aí hoje, no fim da tarde de novo, eu vim visitar 2 templos. Vamos ver se vai dar tempo, porque já são 5 da tarde, mas era pertinho do rosto, 10 minutos caminhando. E eles são bem próximos e aí eu já vou mostrar pra vocês. Mas primeiro, esta flor de lótus, que eu sou apaixonada, vocês já sabem, eu tenho até uma tatuagem. Aqui na frente do templo tem essa parte aqui de ruína. Vocês podem ver comparando lá com Ayutthaya, que aqui é bem menos. Tem aqui também o centro histórico, mas como eu já vi de Ayutthaya, eu deixei esse daqui sem visitar. E aí tá quase o pôr do sol, né? Então estamos contra a luz. Chat de PT, GPT me ajudando. Então esse aqui é o Wat Pasihatthana Mahatat, ou Wat Wai, que tá dizendo que ele é um templo famoso porque essa estátua de Buda, por causa dessa estátua aqui que chama Chinarat. Que lindo, gente. Eu sou a tia das frozinhas também. Amo uma frozinha. Eu não consigo cuidar de planta, porque todas morrem no conforto do meu lar, como diz a minha amiga Marina. Mas tudo isso daqui, ó, é flor de lótus nesses vasos. E olha isso, que coisa mais impressionante. A hora que o sol... Agora são 5, tem mais 1 hora para o sol se pôr. Vai ficar maravilhoso. Tem a parte nova do templo ali, que provavelmente foi restaurada. E esse é um templo do século XIV. Ele foi construído durante o reino de Sukhothai. Parte legal de ver no fim da tarde também são os passarinhos. Gente, eu nunca tinha visto uma flor do deserto tão grande. Que linda! É a única planta que sobrevive nas minhas mãos. Gente, que coisa mais linda! Preciso mandar pra minha mãe. Minha mãe tem um monte. Eu entrei pelo lado contrário do templo, pelo jeito é aqui. Vou ver se esse aqui paga ou não, mas já tem gente aqui, ó. Eles estão falando em espanhol, tô quase ficando ali pra escutar o guia. Que luz! Luzinha do fim do dia que eu amo.
E eu não sei, eu não achei até nada até agora falando se tem ticket ou não. Olha esses vasos. Minha mãe pira. Aparentemente a entrada principal é desse lado aqui. Paga sim, gente, são 40 baht. E aqui fica aberto até as 8 da noite, então eu decidi entrar. Lá por dentro eu já tô vendo daqui que é cheio de brilho. Espero que dê pra mostrar pra vocês. E pra eu guardar de recordação pra mim. Mas olha essa vista, que coisa mais linda. Ainda bem que eu paguei pra vir, gente. Que coisa mais linda. Olha isso, esses lustres. E a estátua mais bonita da Tailândia é essa daqui, não a lá de fora que eu tava mostrando errado pra vocês. E é impressionante. Cheguei mais pertinho, tem um pessoal fazendo oração, mas tem muita gente só tirando foto também. Uma das características é que você não pode ficar mais alto do que a estátua. Então, a estátua de Buda, por sinal de respeito. Então, geralmente as pessoas ficam sentadas, ó, como vocês podem ver atrás de mim. E chegar aqui na frente em pé é muito desrespeitoso, então você tem que sentar. Se quiser fazer foto, o que você quiser, tudo sentado, para poder você ficar abaixo da cabeça, na verdade não da estátua, né, da cabeça do Buda. Eu cheguei bem na hora que começou uma oração, aí eu fiquei um pouquinho ali, me emocionei, porque a energia de toda a religião, assim, que professa a fé, eu costumo ficar emocionada. E aí eu saí agora para visitar o restante do templo. Tem que entrar sem sapatos. E essa é a oração que eles estão fazendo lá dentro. Eu gravei só um pouquinho para vocês escutarem. Isso aqui é a lateral da estátua de Buda. É lotado aqui dessas estátuas, então tem vários corredores e que você entra e tem. Essas lâmpadas aqui são lindíssimas. Não sei se eles acendem, e se acendem não sei qual horário. Maravilhoso. Nossa, tem mais pra cá. Você vai entrando nos corredores e tá todos os corredores com essas estátuas. Vendo, eu tava no corredor de lá com as estátuas e vim parar nesse daqui. Aqui, ó, com as luzes acesas. Não deve ser todos os corredores que eles acendem. Que lindo! Gente, é muito impressionante. E é muita estátua, gente. Eu não tenho ideia da quantidade, mas é muita. Os chedis ou as estupas. Eu estou tendo sorte nos horários que eu venho, porque sorte é um pouquinho também, né, de noção, porque eu sei que a luz do dia fica mais bonita nesses horários, mas tive a sorte de ter a oração. Aqui tem mais estátuas. Todos esses corredores aqui, ó, eles estão com estátua de Buda. Muito barato, 40 baht para entrar aqui. Eu paguei 200, 100 nos outros lá de Bangkok. E eu achei esse aqui mais bonito. Óbvio que os de Bangkok são diferentes, né? Mas eu achei esse aqui mais bonito. Essa é as costas da estátua que eu mostrei pra vocês de frente, que eu ainda tava do lado de fora aqui. Tem essas flechinhas pra você seguir o sentido, né? Eu tava fazendo tudo errado ali no começo. Aqui possivelmente são das ruínas ou coisas que eles foram restaurando, não sei. Essa pranga que tem aqui no meio.
outro que eu vou é ali. Então tem que atravessar a avenida, que é uma ponte. Mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui o rio. Tá cheio de luzinha nas árvores. Olha que coisa mais linda. Gente, é uma coisa simples, mas olha a beleza que, pelo menos pra mim, né? Bonito. Imagina no Natal, se assim já tá enfeitado, refletindo ali no rio, coisa mais linda. Esse rio chama Rio Nan. E o finzinho do pôr do sol. Por incrível que pareça, a câmera está conseguindo captar a cor real. E ainda tem essa parte aqui que eu não visitei. Que lindo! Provavelmente aqui é algum night market. Estou vendo algumas barraquinhas. Agora são 6 da tarde, devem começar a abrir agora. E pelo que eu tô vendo, esse é um templo diferente desse. Um tá ao lado do outro. Deixa eu ver se eu acho o nome. Eu tava achando que era o mesmo, mas não, é esse daqui, ó, o Wat Nam Phaya. E aí eu tinha visitado esse aqui de cima, tá do lado. E tem o que eu vou visitar que tá atravessando a ponte, que é esse aqui. O Luang Wat Ratchaburana. Mesmo nome lá de Ayutthaya. Olha que lindo! E aquela construção enorme que vocês estão vendo lá é o Museu Nacional Putachanarat. Falei errado de novo, minha gente. Não é. De acordo aqui, agora com a minha nova pesquisa no Google Maps, chama Wat Wantong Historical Site. Ou, se eu não estiver enganada, o Chan Royal Palace. Um desses dois. Mas com certeza o museu histórico é pra cá. É do lado do que eu tava visitando. Tudo errado, é isso aqui, ó. Chama Phitsanulok Provincial Court. Confundi tudo. Eu e o Google Maps não somos amigos. Chega o fim do dia, a gente não consegue mais processar as coisas, não. Eu olhei no mapa tudo errado aqui. E lá é como se fosse o Tribunal de Justiça. Como se fosse, não. É o Tribunal de Justiça. Socorro! Atravessei ali pra fazer um clique, mas agora eu vou pela passarela. Esses são os números tailandeses. Não entendo nada. Só sei que ali eu acho que é hora. A cidade que eu ia e desisti, Sukhothai. Olha que fofura, não dou conta. E lá do outro lado tem um monte de barraquinha, provavelmente tem um night market ali. Depois eu vou lá dar uma conferida. Achei que fosse templo, mas é essa Chedi só, que eu já mostrei pra vocês em Ayutthaya, que significa, né, que tem cinzas de pessoas cremadas aí. Essa daqui, ela é uma ruína, então ela chama Luang Wat Ratchaburana, que aí provavelmente é do outro lado ali, o que eu mostrei pra vocês do templo. A placa da cidade, que é a coisa mais linda, gente, cheio de flor de lótus aqui artificial embaixo. Eu fiquei sofrendo, dei a volta, passei lá na passarela e olha aqui, dá pra passar aqui por baixo da ponte e atravessar pro lado de lá. Vivendo e aprendendo, observando e vendo. Ai, ai. E agora eu vou lá naquele night market. Eu acho que é. Fiz maior rolê pra atravessar e tinha passarela ali por debaixo da ponte. Ai, por que eu não aprendo nunca? Porque sempre tem uma opção mais fácil. E esse é o tribunal que eu já chamei de templo, já chamei de prefeitura. Deus meu. As minhas avaliações de hoje estão tudo furadas. A gente não é night market, é um monte de restaurante. Eu tinha passado aqui ontem com o Grab Moto quando eu fui pro Templo Dourado. E aí é um monte de restaurante beira-rio. Parei num dos restaurantes aqui pra comer. E aí eu pedi um peixinho com salada e eles não têm bebida alcoólica, que eu queria uma cerveja. Aí eu pedi uma
soda de morango, que eu acho que é parecido com aquele de limão que eu tomei ontem, vamos ver. E eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas eu sempre dou preferência, quando eu posso, quando é possível, para negócios de mulheres, que é a forma que eu tenho de ajudar mulheres a prosperarem. E aí é uma forma de eu ajudar essas mulheres a prosperarem, serem independentes. E eu estou espalhando isso para todas as meninas que eu tenho encontrado, todas as mulheres, né? Eu chamo de meninas carinhosamente, mas são mulheres que eu tenho encontrado na viagem e elas têm gostado da ideia também. Aqui dá pra ver melhor o chat que eu tinha tentado mostrar antes pra vocês. Terminando esse episódio aqui com a placa, que acho que não vai dar pra ver, mas a placa com o nome da cidade. Lembre-se de curtir, compartilhar, ativa o sininho pra poder ficar ligado em todos os vídeos que eu atualizar aqui. Agora eu estou subindo vídeo toda semana, não tem dia certo, porque eu tô testando também pra ver quais os dias que tem mais audiência. E por enquanto não tem um dia certo, mas é um vídeo por semana. E comenta bastante, tira suas dúvidas, deixa aqui suas experiências de viagem também pra eu saber, porque eu gosto de compartilhar. Fiquei com vergonha que tava passando uma pessoa. E agora eu terminei, mostrei pra vocês rapidinho o prato, porque tava tocando música, vocês já sabem, porque quando eu começar a monetizar eu já tenho que pensar nisso, né? O YouTube pode mandar monetização para o dono da música, né? Então vocês vamos evitar. E vou andando, tá agora 1 km de onde eu tô hospedada. E é isso, até o próximo vídeo.